Continua falando de vacinação. Aliás, a gente vai falar agora bastante sobre a importância, principalmente, da segunda dose da vacina, porque a gente tem falado bastante aqui. Tem muita gente que não está voltando para tomar a segunda dose da vacina. E essa segunda dose é importantíssima. Só com as 2 doses o processo de imunização estará completo. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o Dr. Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, uma das maiores autoridades nesse país quando o assunto é imunização. Dr. Renato Kfouri, muito bom dia, muito obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto tão importante. Como é que a Sociedade Brasileira de Imunização está recebendo essa ausência da segunda dose? Vocês estão preocupados com isso? Muito preocupados, Marcelo. Bom dia, prazer falar com você mais uma vez, aí os telespectadores do SC no ar. Sem dúvida, como você bem disse, né, o esquema completo da vacina, ou melhor, de qualquer vacina, ele entrega ali a proteção prometida pelos estudos quando termina, né? Então, se o esquema é de 2 doses, de 3 doses, de 4 doses, quando você vai vacinar o seu filho no calendário da criança, e com a Covid-19 não é diferente, nós vamos considerar o indivíduo adequadamente protegido quando ele completa o seu esquema. 2 doses no caso da vacina da Coronavac com até 1 mês de diferença e 2 doses da vacina de Oxford AstraZeneca com 3 meses de diferença. Isso vai fazer com que o indivíduo fique adequadamente protegido. Antes disso, com uma dose só, ninguém sabe que tipo de proteção parcial que vai ter. Infelizmente, a gente acaba muitas vezes vendo casos de pessoas que tomaram uma dose e acabaram não completando o esquema. Agora, doutor Renato Kfouri, vamos falar sobre efeitos colaterais. A gente já ouviu aí essa questão de trombose, muitas pessoas com medo de ter trombose. Tem pessoas que tomaram a primeira dose, principalmente da AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, ô nomezinho enrolado, enrolei a língua aqui. Mas o importante é dizer o seguinte, principalmente essa vacina tem dado um efeito colateral muito forte, muito mais forte, inclusive, do que a Coronavac. Como é que a gente pode explicar para as pessoas que, mesmo com esse efeito colateral um pouco mais pesado, é importante tomar a segunda dose? Olha, Márcia, mais do que muito forte, ele é muito raro, né? Para você ter uma ideia, esses fenômenos de trombose que apareceu lá na Europa e com alguns casos com uma vacina parecida da Janssen lá nos Estados Unidos, foi mais ou menos de 1 caso desses de trombose para cada 1 milhão de doses aplicadas. Então, se a gente aplicar 1 milhão de doses, uma pessoa talvez tenha um problema de trombose. Aliás, esse é mais ou menos, ou muito menos, por exemplo, que as pílulas anticoncepcionais fazem. Para cada 1 milhão de pessoas que tomam pílula anticoncepcional, até 4 ou 5 vão ter algum fenômeno de trombose. Então, é mais raro com esse medicamento, por exemplo, do que com a vacina de Oxford. Mas lembrar que é um tipo de trombose muito específico, que tem um anticorpo que agride ali as plaquetas, as células da coagulação. Não é quem já teve uma trombose na perna, na varize, quem já teve uma embolia pulmonar. Não, esses antecedentes de quem já teve trombose não são contraindicação, nem são fatores de risco para desenvolver trombose com a vacina. Então, que muita gente está se confundindo. Eu tenho um problema de coagulação, eu tenho uma trombose, eu já tive na família, então não quero tomar, estou com medo. Isso é bobagem. Então, existe uma trombose específica, extremamente rara, que para cada 1 milhão de doses da vacina aplicada, isso pode acontecer esse risco. Tanto é que agora a bula alterou. Está lá como precaução, eventos raríssimos ter isso. Então, o risco com a Covid-19 é muito maior. A Covid-19 dá muito mais trombose do que a própria vacina. Então, quem está com medo da trombose da vacina devia estar com medo da Covid. E essa sim da trombose grave, leva para UTI, complicações bem mais sérias e frequentes. Mas por que os efeitos colaterais são tão diferentes? A Coronavac geralmente não dá nenhum tipo de efeito colateral e a Oxford dá algum tipo de efeito colateral. Por quê? Na verdade, todas as vacinas dão, né? Dependendo do jeito que ela é feita, Marciano, você tem, às vezes, vacinas que dão mais reação no local. A da Oxford, por exemplo, tem alumínio ali na sua composição, dá um pouco mais de dor no local. A da Oxford é uma vacina que dá mais febre. A Pfizer dá um pouco mais de alergia. Então, dependendo do jeito que você produz a vacina, da plataforma que ela é desenvolvida, às vezes o seu organismo responde de um jeito. Mas o que é mais importante, todas elas, né, que estão sendo licenciadas e comercializadas no mundo, aplicadas em todo o mundo, elas são extremamente seguras e benéficas. O benefício que ela traz é muito maior do que o eventual risco. Pode dar uma reação alérgica, pode dar uma dor no local, pode dar uma febre, raramente pode dar uma trombose, pode.
Aliás, isso acontece com qualquer vacina, né, Márcia? A gente sabe que a vacina da febre amarela, por exemplo, mais ou menos nessa proporção, 1 para cada 700, 800 mil doses, pode dar uma reação que lembra a doença, a febre amarela, grave também. E nem assim a gente deixa de vacinar a febre amarela. A febre amarela mata muito mais do que esse raríssimo evento da vacina. A poliogotinha, só para você lembrar, a gotinha oral, aquela que a gente faz um monte de campanha, para cada 1 milhão de doses aplicadas, uma criança tem o vírus vivo ali da gotinha, pode sofrer uma reversão ali do vírus e dar uma paralisia no vacinado. Ou seja, existem os riscos sim das vacinas, mas o benefício que elas trazem superam muito o eventual risco do efeito colateral. Né? Benefícios quando são tomadas corretamente com as 2 doses. Quero bater bastante nessa tecla, porque tem muita gente deixando de tomar a 2ª dose, talvez por medo, talvez por esquecimento. Inclusive, até as prefeituras e até em âmbito nacional já está sendo discutida uma multa para quem agendar e não comparecer na 2ª dose. Então, quer dizer, a gente tem que alertar sobre isso, né, doutor Renato Kifuri? Todas as vacinas, Márcia, todas as vacinas que são mais de uma dose, então vamos lembrar, por exemplo, a vacina do HPV ou da hepatite B, que são 3 doses. Então você convoca toda a população, 90% vem fazer a 2ª dose, na primeira dose. Na 2ª dose, desses 90, uns 80 aparecem para a 2ª dose, e da 3ª dose, uns 70% desses aparecem para a 3ª dose. Esse é um fenômeno comum em todas as vacinas. Geralmente isso acontece uma taxa de abandono, esse é o nome que a gente chama, as pessoas que abandonam o esquema começado, cerca de 10% por dose que você acresce. Mas isso é prejudicial, lógico, né? Ninguém quer que essas pessoas não vão para a 2ª ou para a 3ª dose porque esquecem, porque já se sente protegida, ou porque já não se sente mais ameaçados, ou porque tiveram reação, não querem ter aquela dor de novo. Enfim, tem vários motivos aí, às vezes, que fazem com que as pessoas deixem de comparecer nas doses subsequentes. O que a gente deve fazer nesse cenário de pandemia, as taxas de abandono são muito imprecisas ainda, porque nós temos vacina de Oxford, que são 3 meses de intervalo, nós não temos registro no tempo ideal, automaticamente, de quem aplica, demora um pouco esses registros, mas elas estão, ao meu ver, por volta dos 10%. O que é ruim na pandemia, né, numa situação tão grave que nós estamos. Acho que alguns mecanismos precisam ser acionados. Talvez nem tanto esses punitivos, que nem você falou da multa, mas de busca ativa, né? Ir atrás dessas pessoas, a gente hoje tem esse recurso. As nossas vacinas são registradas nominalmente, não é mais aquela história de um município aplicou 10 mil doses. Não, a gente sabe quem são as 10 mil pessoas vacinadas, qual é o seu endereço, qual é o seu CEP, qual é o seu celular, qual é o seu e-mail, sua residência, e atrás dele, busca ativa para diminuir essas taxas de abandono. Agora, a Vigilância Epidemiológica aqui em Santa Catarina está orientando a 2ª dose da Coronavac em 28 dias. Sempre falaram de 21 a 28 dias. Agora está pedindo que sejam efetivamente 28 dias. Por quê? Vocês já comprovaram que quanto mais tarde a 2ª dose da Coronavac é aplicada, a proteção é maior? Dá para raciocinar assim? Esse foi um dado que saiu de um estudo há uns 15 dias atrás do Chile, mostrando lá que indivíduos que receberam com 14 comparado com 28 dias, a eficácia foi ligeiramente superior, de 52% para 60%, o que é uma vantagem, o que facilita no esquema. Quando nós aqui apregoamos ou recomendamos 21 dias de intervalo, é que como o mínimo era 14, o máximo 28, então vamos colocar ali no meio 21 dias, se alguém atrasar um pouco, adiantar um pouco, está dentro da margem, né? Então, deixar com 28 dias, que parece levar uma proteção um pouco melhor, precisa tomar cuidado só com essas datas limites, não deixar passar muito, né? Passou 1, 2 dias, não tem problema, mas tem que fazer na data correta, não atrasar, para não correr o risco dessa vacina não levar a proteção esperada. Doutor Kifuri, o senhor é membro da Câmara Técnica também do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Qual é o balanço que dá para fazer do PNI? Porque está devagar, né? Sem dúvida, nós temos um programa estruturado, nós temos aí as salas de vacina, as equipes preparadas, claro que com muitos desafios, fazer campanha de gripe ao mesmo tempo, registro, vigilância dos eventos adversos, mas o grande gargalo, nossa grande dificuldade é vacinas, né? Essa é a primeira campanha de vacina sem vacina que a gente faz, então é muito duro a gente, no pior momento da pandemia, receber essas vacinas a conta-gotas, cada município, às vezes, recebendo centenas de vacinas, às vezes, dependendo do tamanho do município, não recebe nem 1.000 vacinas, doses não recebe. Então, isso tudo fica muito difícil priorizar, porque todos são prioritários.
É difícil você dizer, eu vou vacinar um indivíduo de 65 anos, vou deixar o transplantado sem vacina, aquele que está com câncer, um professor, um funcionário da educação, do transporte público. Então, a gente tem muita gente prioritária para receber e poucas doses de vacina, o que cria realmente um clima bastante desfavorável. E olha, numa população que está motivada a se vacinar, né, Marcia? A gente vê a alegria de todos aí quando vocês fazem as reportagens mostrando as pessoas sendo vacinadas, que gostoso que é, que alegria que é, ver a sensação de proteção que essas vacinas podem trazer e ser transformadora da nossa vida. Ah, muito. Inclusive hoje aqui, doutor Kifuri, sempre que começa o nosso encontro, o nosso SC no ar, eu faço uma provocação, eu adoro a participação do nosso telespectador. E hoje o meu convite é para que as pessoas mandem fotos de familiares ou dela mesma tomando vacina. E as pessoas estão mandando, e mandam com alegria, e mandam textos lindos falando da expectativa de alívio, né? Do momento de alívio quando toma a dose da vacina. Mas o que a gente pode esperar, hein, doutor Kifuri? Como é que vai ser isso? Até o final desse ano a gente consegue vacinar a nossa população? Qual é a sua expectativa? Olha, nós somos 77 milhões de brasileiros nesses grupos prioritários, que com 2 doses nós estamos falando de 150 milhões. A promessa até 31 de julho, né, se o cronograma continuar sendo seguido como está, é que nós tenhamos 100 milhões de doses do Butantan, tenhamos mais outras 100 milhões de doses da AstraZeneca e Oxford de Biomanguinhos, e mais talvez umas 25 milhões de doses do COVAX Facility e 10 milhões da Pfizer, que entrega no primeiro semestre. O que fazeria aí, provavelmente, 100% dessa população de risco vacinada ainda no primeiro semestre ou até 30 de julho. Então, essa é a minha expectativa. O objetivo do programa nessa fase inicial, Márcia, não é eliminar o vírus, acabar com a transmissão, é reduzir hospitalização e morte. Então, quando vacinarmos esses grupos prioritários, essas 77, 80 milhões de pessoas, nós estamos falando desse público que são responsáveis aí por 3/4 das hospitalizações e morte. Então, nós vamos estar diminuindo de maneira significativa o impacto hospitalar dessa doença, a mortalidade para essa doença. Claro que vamos ainda ter aqueles outros 25% de casos graves que não estarão vacinados, mas isso já vai trazer um benefício muito grande. E eu acredito que se aí nós conseguirmos, no segundo semestre, com produção nacional 100%, sem depender desses insumos internacionais, a gente completar até o final do ano, o começo de 22 no máximo, 100% da população vacinada. Mas precisa de esforço, né? Precisamos concentrar a nossa política externa em trazer esses insumos, investimento na qualidade ali do Butantan e de Biomanguinhos para continuar tendo essa alta escala produtiva, para que a gente consiga atingir esse objetivo. Mas eu acho que até o final de julho nós estamos aí com os grupos prioritários com pelo menos uma dose, o que já vai nos trazer bastante tranquilidade para enfrentar a pandemia no segundo semestre. Para fechar, como é que o senhor está vendo o movimento de prefeituras e movimento, inclusive, de empresários na busca de vacinas fora o PNI? Olha, qualquer vacina hoje adquirida, seja pelos governos estaduais ou municipais, deve ser entregues ao Programa Nacional de Imunizações. Não tem sentido Jaraguá do Sul, Joinville ou Chapecó comprar vacinas e distribuir para sua população, enquanto o restante do estado e do país não está vacinando. Hoje já se discute, inclusive, ontem na Assembleia da ONU, como é que países que estão vacinando, países ricos que estão vacinando ali já 10, 20% da população, enquanto países pobres nem começaram. A injustiça que tem, isso não é possível dentro do nosso país, num sistema universal único que prega a universalidade e a equidade, nós termos estados ou brasileiros com mais privilégios do que outros. Na iniciativa privada, muito menos, né? Não é possível quem tem dinheiro hoje ficar protegido e quem não tem. Nenhum lugar do mundo comercializa vacina, Marcia. Nenhum laboratório, eu acredito, que venderia vacina para iniciativa privada e hoje a gente vacinar só aqueles que podem pagar ou aqueles que têm dinheiro. Infelizmente, esse não passa pela minha cabeça um cenário como esse. Num segundo momento, o grupo todo vacinado, prioritário, agora vacinando a população em geral, eu acho que isso é até possível, mas hoje eu não vejo com a menor possibilidade, com péssimos olhos, essa questão de comercialização. E as prefeituras, os governos estaduais e municipais
devem fornecer essas doses para o programa para distribuir de forma equitativa para a população. Esse é o meu modo de pensar. Mas aí poderia, só para fechar então o raciocínio, vamos supor que uma prefeitura ou que um governo de estado compre essas vacinas, eles poderiam priorizar aqueles grupos prioritários no seu estado ou na sua cidade, não? Eles teriam... Eu acho que não, Marcelo. Eu acho que não. Eu acho que os idosos do Paraná, de Fortaleza ou do Nordeste não são mais prioritários do que os idosos do região sul ou do centro-oeste do país. Eu acho que se algum estado, algum município conseguir comprar, né, porque eu acho que pouco provável que algum laboratório não venda para governos federais, comece a pulverizar a sua venda em governos municipais e estaduais, não tem sentido uma prefeitura rica ou aquela prefeitura que tem os seus amigos políticos da região, vacine 100% da população alvo do seu município ou dos seus amigos, em detrimento de outros locais onde a população ainda não está vacinada. Isso fere qualquer princípio de igualdade, de isonomia que é do SUS, né? Então, eu acho que na primeira ação judicial, isso acaba sendo barrado. Eu não vejo nem com bons olhos e nem eticamente e nem plausibilidade de que isso aconteça de fato. Eu acho que não conseguem comprar e, se conseguirem comprar, elas devem ser disponibilizadas nacionalmente para seguir a ordem nacional e não 100% dos seus grupos prioritários de um município, enquanto outros têm 15, 20, 30% do seu público prioritário vacinado. Mas eu acho que isso caminha rápido. Eu acho que, volto a dizer, em mais 3 meses, eu acho que nós estamos com todos os grupos prioritários vacinados no país. Tá aí, gente, não falei? Ele é uma das maiores autoridades desse país em imunização. Olha, conversar com o senhor, se deixar, eu fico aqui até o meio-dia para a gente tirar todas as dúvidas, porque a ansiedade é grande, todo mundo tem dúvida, todo mundo pergunta, as pessoas chegam a mandar mensagens. Márcia, quando é que vai ser a vacina da idade tal? Quando é que a gente vai estar vacinando todo mundo? Então é muito bom ter o senhor aqui trazendo todas essas informações super atualizadas e sempre muito competentes para o nosso público. Obrigada, viu, doutor Renato Kfouri? Um ótimo dia para o senhor, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço sempre o gentil convite, viu, Márcia? É um prazer estar com vocês e o SC no ar aqui. Me convide sempre que eu volto. Um grande abraço a todos. Coisa boa. Obrigada. Até a próxima, doutor Kfouri.